Boa noite, galera. Estamos iniciando aí mais um chat na semana da imersão aí, nossa live, né? E hoje, como a gente anunciou aí, a gente vai fazer uma conversa aqui com o Hernani. Hernani Caires está entrando aí agora. Ele é engenheiro e designer. Trabalhou comigo na Volkswagen. E deixa eu liberar para ele entrar aqui. Deixa eu ver que ele está entrando. Fala, Marcos. Fala, tudo Beleza bem? aí? Tranquilo. Estava Tranquilo, fazendo tá me uma ouvindo? introduçãozinha aqui de você. Sim, tô ouvindo bem. Fala aí. Estava fazendo uma introdução sua aí, dizendo que você é engenheiro e designer e, e a gente trabalhou junto na Volkswagen, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar na Volks. Foi, E foi. aí, depois você na Toyota, acabou que a gente aqui da ICO começou a prestar serviço e a gente acabou trabalhando junto de novo. Mas então acho nada melhor do que você mesmo se apresentar e, para começar, boa noite. Boa noite. Bom, a princípio aí, obrigado pelo convite, né? Você, o Nelson aí, o pessoal da Icon. Muita satisfação poder participar aí com vocês nessa semana do design aí com vocês, tá? É, Cara, eu me sinto muito orgulhoso aí de estar participando e, cara, esse conteúdo que vocês estão mostrando aí principalmente para a molecada aí que está começando, né? Pessoal que está Uhum. querendo ir para a área do design é muito importante, assim. Isso eu não tinha quando eu fiz minha decisão de ir para engenharia lá no começo. Talvez se tivesse isso hoje, eu teria tomado um outro caminho, cara. Uhum. É um privilégio aí para o pessoal aí que está começando principalmente. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. Que isso. Obrigado, cara. É, isso que você está falando tem tudo a ver comigo também, porque eu vou dizer, cara, que eu fui ser um tanto meio kamikaze, assim, porque eu fiz engenharia também 2 anos, fiz em Taubaté, né, eu morava no Rio, mas aí naquele período minha família foi morar em São Paulo, e aí eu fui fazer a Unital, fiz dois anos lá. E aí, pô, vi que não era o que eu queria, estava direto enfurnado lá na oficina fazendo baja, queria uma coisa mais na prática, né? E aí acabei largando e fui fazer desenho industrial no Rio, que não tem indústria automotiva lá. Isso foi em 99, não tinha referência nenhuma. Mesma coisa que você está falando, né? É. Então, assim, como é que foi para você? Assim, você foi por causa da sua família ou por uma coisa assim de, não sei, de não ter uma faculdade de design próximo? Por que você acabou indo fazer engenharia? O que você foi buscar na engenharia que, vamos dizer assim, você meio que não encontrou e depois acabou também seguindo um pouco pelo design, né? Você fez uma especialização em design, não foi? Não, eu fiz outra graduação em design. Você fez a graduação, tá, É, legal, eu legal. iniciei. Bom, eu já estava fazendo colégio técnico, né? Eu tenho, para você ter uma ideia, minha família inteira praticamente são de engenheiros, né? Então, foi meio que consequência, assim, foi meio que eu gostava bastante de desenhar desde criança, mas nunca eu imaginei que fosse algo para eu trabalhar, para eu ter como profissão, sabe? Uhum. Mesmo quando aí, na verdade, eu fui entender o que era design quando eu estava já no mercado, né? Quando eu já estava na engenharia ou tava estudando e aí já era tarde demais para eu querer desistir e seguir para um outro caminho, né? Isso também foi em 2000, né? Você falou 99, foi em 2000 que eu comecei a engenharia. Eu comecei em 97, fiz É 97, 97, né? 98, aí em 99 eu fui para o design, fazer desenho industrial. Mas aí, conta um pouco assim da sua trajetória, que eu sei que você trabalhou na Honda, Volks e Sim. Toyota. Eu fiquei, logo formado, né? Eu
comecei como trainee na Honda Automóveis e lá Sumaré? foi... Sumaré. Morei um ano lá em Sumaré e, e lá que eu vi que o bicho pegava, né? Trabalhei na linha, eu trabalhei como engenheiro de linha, então eu fazia toda a parte de expansão de linha, tal, né? Na solda. Então, imagina, a Sumaré era super quente, usava aqueles mangotes, roupas fechadas, porque Aquela era a roupa área da... branca, né? Aquela roupa branca lá. Aquela roupa branca, toda Lá fechada. lá é tudo padronizado, aquela fábrica Sim, lá. isso Todo mesmo. mundo usa aquela roupa. Eu já fui várias vezes lá, não fui na linha, né? Fui lá para fazer reunião de desenvolvimento em design, né? E a Sim, fábrica é muito bonita, muito legal. muito tudo. Eu acho impressionante assim o padrão assim que a Honda tem, né? A Toyota também, tipo, tudo muito zeradinho, assim. Sim, sim. É muito legal, assim. Bom, eu sou suspeito falar dos japoneses, né? Porque foi onde eu fiquei a maior parte do tempo profissionalmente falando, né? Em seguida, bom, e eu tinha essa vontade de fazer arte, design, né? Eu não sabia até muito bem o que era a diferença dos dois. O que era arte e o que era design, né? Uhum. E, e foi aí que eu fiquei só um ano porque eu queria voltar a estudar, queria fazer arte ou fazer sketch, eu gostava de fazer sketch, né? E foi aí que eu falei, não, vou voltar para São Paulo e vou começar a estudar. Foi aí que eu comecei a fazer a Mauá, a faculdade de design, né? E voltei sem nada, sem nenhum trabalho, nada, e alguns meses depois eu consegui entrar lá na Volkswagen, foi onde a gente se conheceu. Isso. Me lembro exatamente do dia. Eu não sei como que você entrou lá no estúdio, alguma coisa que você foi fazer lá no Não, então, estúdio, o que que a gente já acontecia? tinha o curso de sketch e tal, né? Nessa época eu já gostava de desenhar, então eu ficava olhando os sketches na internet, tentava fazer igual, aí eu colocava na minha baia lá do trabalho, Sei. e, e aí os caras... Foi o China. Não foi o Hã? China que me levou lá? Foi o Não China, foi o foi o China? China, Isso mesmo, né? foi o China. Eu lembro E, dele. mas por intermédio das pessoas que trabalhavam comigo. Eu falei, pô, Nani, você quer que eu falo com alguém lá do design para te conhecer? Ou você quer conhecer alguém? Eu falei, porra, cara, meu sonho conhecer aquele lugar. E aí desci lá Eu me lembro. para Você entrou conhecer. pela portinha Putz, do lado, aquela portinha de vidro do lado. Aí muqueado, o né? China veio, Aquele... o China veio aqui, me apresentou você, falou, pô, os caras têm um curso dá um curso de sketch e tal. Na época que você fez o curso, acho que eu já estava dando aula com o Nelson, não era? Já tava. Porque antes disso, era eu, o Montoya, o Pedro Silig e o Maggi. A gente dava aula lá no Stay Breeds, no Itaim. A gente alugava Sim, uma sala lá. isso Você mesmo. chegou já a pegar, Não, eu na peguei fase que eu aí estava já com dando aula com o já. Nelson lá, provavelmente ali espraiado, né? Foi, Perto do foi, consulado. foi. Legal. Foi bem legal. Foi assim, meu primeiro contato, então eu fiquei fascinado. Falei, é isso, cara, é isso que eu quero. Aí foi por isso que eu Sim. comecei a fazer o curso com vocês e, putz, mudou, né? Mudou a chave, cara. Ali mudou a chave. Falei, putz, é isso, tô no caminho certo, vou fazer. Inclusive, na época, com a formação de engenheiro, eu até perguntava, pô, não tenho como já ingressar na área de design, né? E todo mundo... Esse é um assunto que eu vou explorar muito de você aí, porque é o que a galera pergunta muito. Então, comecei a conversar com muitas pessoas, né? Até mesmo na faculdade, depois que eu comecei, tinha o professor Pedro, que ele sempre orientava a gente. Ele também já foi designer da Ford um tempo. Então, ele falou, olha, se você quer ser designer, comece uma nova graduação. Né? Não adianta fazer uma pós-graduação, uma especialização, né? Então você precisa ter o... eu não sei hoje, mas eu acredito que as montadoras só contratam pessoas que estão estudando, né? Ou que já são formadas, né, em design.
Eu acho assim, isso pode variar um pouco de montadora para montadora. Tá? Eu não posso dar aqui para quem estiver ouvindo aí agora, dizer, ó, é assim ou em todas são assim. Mas, por exemplo, o talento, eu acredito que o talento Volkswagen, o cara tem que estar fazendo desenho industrial. Ele não pode estar fazendo engenharia, nem estar fazendo arquitetura, por exemplo. Mas a gente tem, por exemplo, o Maurício Cavalheiro, eu sempre dou o exemplo dele. Sim. O Maurício, eu tenho a memória boa, né? O outro dia falou assim, pô, eu quero ter 10% dessa memória. Eu fico impressionado, às vezes, com algumas coisas que eu consigo puxar. Porque eu lembro do dia que o Maurício me mandou um e-mail. Primeira vez que falei com ele. Eu estava na Fiat nessa época, e eu cheguei no trabalho, pô, liguei o computador, né? A gente só viu o e-mail em casa, não tinha WhatsApp, não tinha... Isso foi em 2004, né? Aí ele me mandou um e-mail e falou, pô, você me amarra no design e tal, pá. Aí ele me mandou uns sketches, eu falei, caraca, bicho, você tem mão incontestável, assim, você vê que o cara tem mão para coisa. Mas ele ainda tinha aquela coisa da roda muito grande, tal, de ser meio um pouco brinquedão, assim, mas ele foi indo e, e ele entrou na Fiat. Eu me lembro que o Vicentini, aí isso já estava na Ford em 2005, o Vicentini falou, cara, vai abrir uma vaga aqui, está procurando um cara júnior e tal. Aí eu indiquei ele para o Daniel levou lá para o Naka e para o Peter, e é coisa de Tá na estilo, hora assim, de ver. certa. Tá na hora É o cara certa. certo na hora certa, sabe? Então aí ele foi contratado, pô, só cresceu, depois foi na Renault e agora ele está na Mercedes. Mas ele não, pelo que eu sei, ele não fez nenhuma graduação de design depois. Ele fez após numa universidade fora, assim, tipo, de automotive design aí. Mas assim, ele fez só porque ele queria, assim, ter alguma graduação em design, né? Mas ele não foi decisivo para ele, no caso. Mas é como eu sempre falo, o portfólio dele os trabalhos que ele apresentava era de altíssimo nível. Então, era natural assim que fosse ter uma oportunidade para ele, né? Mas, Sim, por legal. exemplo, eu acho que o cara que quer começar realmente do zero, para ele poder pleitear uma vaga de estágio, eu acredito que ele tenha que estar numa faculdade de desenho industrial. E Então, e outra não. coisa que eu sempre também saliento, assim, a pessoa checar, porque pô, você vai gastar uma grana, você vai gastar tempo, você checar se é um curso de nível superior, se tem reconhecimento do MEC. Porque Isso isso, mesmo. dependendo do que você vier a fazer no futuro, é importante você ter um diploma que tenha esse reconhecimento, que seja nível superior. Então, também eu falo para a galera olhar isso aí também. Com certeza. Isso é importante. Acho que não só isso também, mas o networking, né, cara? Lá dentro a gente participou de vários concursos, né? Você Inclusive, fez Mauá, né? eu fiz Mauá. Legal. Cláudia E Faco, turma Cláudia toda já. Faca, é, Cláudia Faca Falamos foi a com ela nossa hoje. coordenadora. E na Gente época boa. eu lembro que eu estava bem indeciso, porque eu peguei logo o começo, né? Acho que só tinha a primeira turma da área de design e eu peguei a segunda turma, né? Então eu estava bem em dúvida na época, mas eu fiz um comparativo legal, assim, eu vi que a maioria dos professores eram professores também da Mackenzie, né? E a Mackenzie Uhum. super conceituada também. E aí foi aí que eu tomei a decisão. Falei, não, era mais próximo, né, da minha casa, inclusive. Foi por isso que eu comecei a Mauá. Putz, a Mauá hoje tá com uma estrutura que não faz muito tempo, né, que eu voltei lá. Cara, dá vontade de estudar de novo, cara. Tá com uma É, estrutura bem legal. sim. A gente, a gente tem uma, vamos dizer, uma proximidade maior com a Mauá, sempre tivemos, né? Eles sempre buscaram a gente sempre se sentiu à vontade lá, já fizemos workshop lá, palestra. O nosso modelador aqui, o Vitor, ele se formou lá, Sim, né? Então, conheço. a Cláudia é gente finíssima. A gente fez esse trabalho agora com a Nissan no Design Weekend e eles também participaram. Então, eu acho isso muito legal, acho isso fundamental quando uma universidade ela busca a indústria, Sim, sabe? com Isso é um certeza. diferencial e é uma característica que eu vejo lá, sabe? Eu não vejo muita, como se diz assim, não é um negócio muito tentando glamorizar o que não tem glamour, sabe? Tipo, é Sim, sim. focado no resultado e botar o pessoal no mercado de trabalho. Isso Isso mesmo. é importante. Isso mesmo. E a gente teve.
A gente teve os challenge da GM naquela época, participamos também. O Nozaki me deu aula, né? Pô, o Nozaki, cara, imagina. Foda, né? Um ano de experiência com um cara dando aula pra gente, foi excepcional, cara. Você é louco. Na Foi minha muito faculdade, legal. não teve nada disso. Não é nem próximo disso aí. Eu tive bons professores de ergonomia, excelentes de ergonomia, tinha um professor bom de 3D, tinham alguns bons professores que eram, eu como costumo dizer, eram esforços isolados tentando, né, fazer o melhor dentro do expertise deles, assim. Mas o conjunto da obra não foi bom, não. Tá? Tipo, eu tive que remar muito sozinho e que nem você falou. Pô, é aquela coisa, né, bicho? Quando tem que ser também. É isso mesmo. Assim, eu não acho que as coisas caem do céu, né? Mas você corre atrás, você começa a cavar, uma hora você vai achar. Então, eu era o famoso maluco que gostava de desenhar carro. No Rio de Janeiro. Não tem indústria, não tem referência de nada lá. Eu tinha um professor de sketch, era, não sei como é que chamava. O cara que estava aula de sketch, o Jorge Guerra. Jorge Guerra. Ele conhecia o Bernardo Senna, que tinha feito o concurso da Mitsubishi, tinha sido um dos vencedores, e conhecia o. E tinha feito o da Volks no primeiro ano. Sim, Né? E aí ele falou: pô, o cara talento. trabalhava no INT, que é o Instituto Nacional de Tecnologia. E era o melhor lugar para fazer estágio lá no Rio. Me apresentou a ele, acabei ficando amigo do Bernardo, que me apresentou o Nelson. Aí, numa vinda do Nelson para o Brasil, de férias, ele veio da Alemanha, né, que ele estava lá na Volks. Aí ele juntou a galera no bar e tal. Aí eu falei, pô, velho, vou te mandar meus sketches. Eu comecei, sabe? Ele foi me orientando, foi me ajudando. E aí teve o talento, e aí eu consegui. Mas é muito complicado isso no início, cara. Você não ter referências. É, Hoje tem muito na internet, mas nada como você, que nem eu fiz falei nos stories hoje. Você tá presencialmente com a pessoa, bater um papo, sabe, trocar ideia. Então, quando eu conversei com o Bernardo, cara, a primeira vez, e eu fui no INT a primeira vez, ele mostrou a maquete dele, do concurso e tal. Aí ele mostrou o Elias. Primeira vez que eu vi o Elias na minha vida, que era num, o cara comprava o software e vinha a máquina junto de brinde, porque não rodava, acho que no PC. Era o Silicon que chamava, era uma máquina cinza, uhum, Silicon Graphics. Então eles tinham o Elias e tinha departamento de prototipagem rápida lá. Mas isso, cara, em ano 2000, 20 caramba. anos atrás, né? Eles eram bem avançados. Assim. E aí eu conversei muito com ele contou toda a história dele e tal. Então isso, porra, vale muito, cara. Vale até como estímulo para Com encorajar o cara, certeza. Sim, para com falar para ele, certeza. pô, velho, eu estava na situação igual a sua, pior e consegui, sabe? Então isso é muito, muito importante. É, então, por isso eu falo, acho que vale a pena, mesmo o cara que, no meu caso, eu não me arrependo de ter feito engenharia e depois, logo em seguida fazer outra faculdade. Todo o conhecimento que eu tinha também, eu consegui, né, agregar no meu trabalho também. O Uhum. network que você cria na faculdade é essencial. Os concursos, tem que participar de todos os concursos, Todo. né? Porque você vai conhecer os profissionais do mercado, né? Você vai conviver com eles, né? Então, cara, é essencial, essencial mesmo que esteja, que se a pessoa está na dúvida de fazer uma nova graduação, seria legal fazer, né? Uhum. Legal, E, legal. Bom, bom, e bom, nessa bom época ouvir sua também, opinião. oi? É bom ouvir sua opinião nesse sentido, sua posição nesse sentido. Sim, e bom, eu tenho amigos até hoje, né? E mesmo depois na Toyota, né? As pessoas que eu conhecia da faculdade, né? Foram pessoas que eu indiquei, porque eu já conhecia é, é, nas atividades da faculdade, né? Então, cara, vale muito a pena. Legal. E assim, prosseguindo nesse esta é a minha vida, né? Você estava na Volks, aí você foi para a Toyota. E eu me lembro também do dia que você me ligou falando, estou na Toyota e a gente está começando a colocar um departamento, a estabelecer um departamento de design aqui. E aí eu queria conversar com vocês e tal. A gente começou a conversar. Como é que foi? Você mudou para a É, Toyota? E como foi esse início lá dentro? a mudança, inicialmente eu fui como engenheiro, tá? Então eu estava como engenheiro na Volkswagen, na área de engenharia de produto.
trabalhei um tempo na carroceria, né? Depois eu mudei para a área da elétrica e, e aí eu fiz a mudança para a Toyota, né? Na Toyota, inclusive, eu também trabalhei na área de engenharia de produto, mais focado em peças de body, né? Peças da carroceria também. Então, eu fiquei, se eu não me engano, 3 ou 4 anos, né? Na engenharia. E também, o mesmo esquema, eu gostava de fazer sketch, né? Então, no horário do almoço, eu acabava de almoçar, voltava para minha mesa, fazia uns sketches, deixava lá na minha mesa, né? É, e eu entrei pro projeto do Etios, né? Foi logo em 2010, né? Foi quando eu entrei. E, e aí eu comecei a fazer algumas propostas, né, de design ou algumas melhorias em todos os produtos, na verdade, né? E foi aí que o meu chefe na época, né, via os sketches e falou assim, ó, vamos mostrar para alguém isso daqui, né? Quem sabe pode virar alguma coisa lá na frente, né? E, e aí o nosso diretor na época mandou os sketches lá para o Japão, né? Uhum. E aí foi aí que despertaram, né? O nosso diretor já tinha a vontade de criar um centro de desenvolvimento, né? Já tinha pessoas capacitadas para criar um centro de desenvolvimento interno, né? Hoje já existe, né, esse centro de desenvolvimento. E, e depois que ele mandou o sketch para o Japão, veio uma pessoa de lá para conhecer, né? Para conhecer a nossa estrutura aqui, né? Uhum. E foi aí que iniciou o departamento lá de design. 2012 foi um ano que a gente tinha que fazer uma piadinha aqui na I, com aquelas piadas estúpidas que a gente inventa, né? Que a gente completou o Tokyo Drift em 2012. Os japoneses. Que a gente trabalhou com a Toyota, Honda e Nissan. Assim, caraca, estamos completando o Tokyo Drift, cara. Porque aí a gente fez até falei isso com o John na sexta, que eu estava lá com o John, tem a maquete do Extreme lá que a gente usinou. Assim, cara, a gente é muito grato à Nissan, porque o primeiro concept que a Nissan fez, eles entregaram para a Icon fazer. Então a gente fez o alisamento, o desenvolvimento do Clay, e a EDAG fez um modelo rígido que foi indicado por nós. A gente indicou a EDAG como parceiro, né? Depois, nesse ano, com a Honda, a gente fez muita coisa, cara, mais gráfico. Eu não me lembro, mas fez um monte de coisa, assim, muita coisa gráfica para o salão e tal. E a gente fez o primeiro trabalho com a Toyota, que foi Foi. do Etios, né? Que tinha Nessa época, os adesivos, né? foi nessa época eu era engenheiro ainda. Não tinha departamento de design. Que Era, foi engraçado que os caras chamaram a gente para conversar e falaram assim, quanto é que sai para vocês fazerem um adesivo? Aí a gente falou assim, não, cara, não é assim que funciona. A gente vai fazer um monte de proposta para vocês olharem e tal, né? E aí, pô, a gente juntou uma galera para fazer, cara. Aí a gente chegou lá com 78 propostas dos caras. Eles chamaram uma outra empresa lá, que não era uma empresa de design para fazer, os caras foram com 6. é, Então, assim, eles escolheram da gente mais do que eles gostariam de, porque tinham tantas, assim, que eles acabaram escolhendo umas que nem previam colocar sim, sim. tantas opções, assim, né, que era pro pós-venda lá. Então, foi bem legal, então começando um pé direito. E aí você entrou no design e foi quando? Não, então, aí o design, foi, o início de 2014, na verdade foi assim, eu fui meio que transferido de área para trabalhar só em propostas, né? Então, eu ficava, eles viram, aos poucos eu fui deixando de fazer minhas atividades de engenharia para poder criar propostas de design, né? E até o momento, foi 2014, foi minha primeira viagem internacional pela empresa, né? Eu fui para o Japão e lá conheci o estúdio de design do Japão, né? E lá fiz o desenvolvimento na época, bom, que vocês foram envolvidos, né? Que foi o Uhum, facelift do Etios. uhum. Então lá eu tive 2 meses para criar tudo.
Então, eu tive praticamente um mês na proposta da frente e 15 dias para a traseira e depois só alinhando internamente no Japão, né? Com a chefia de Uhum. lá. E aí deu ok, voltei para o Brasil e já começou o desenvolvimento, que é a história que você conhece aí de, né? Nós conhecemos porque literalmente aquele carro tem as nossas mãos ali, né? É, literalmente, né? Literalmente. As Literalmente. nossas, a do Vagnão, do Gustavo Castro, que hoje é funcionário nosso lá na Fiat, com Elias, com o Leonardo, que está morando no Japão, foi para o Japão, o Léo, e o Cleiton, né? A gente Sim, ficava lá desenvolvendo o Clay, fizemos 1 para 4, depois fizemos 1 para 1. Foi um trabalho fantástico, assim, foi para mim legal. foi um orgulho muito grande. Me lembro da primeira apresentação que a gente fez lá para a diretoria, que foi aquele diretor que era tão americano, foi lá, Hasegal ficou feliz, então pô, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana para a Foi gente. bem A legal. gente, como uma empresa pequena, né, como no caso a gente é fazer um facelift para a Toyota, né, cooperar no desenvolvimento, assim, então foi sensacional para a gente. Não, e foi meu primeiro projeto, né? Já comecei no facelift, né? E tive a oportunidade de desenhar também, né? Foi bem legal. Foi tudo, foi bem árduo, foi sucesso, Foi né? gratificante, foi Foi. gratificante, né? E o O carro já, resultado o carro também já foi legal. vendia bem, o carro já vendia bem e cumpriu a função do facelift, né? O carro deu Sim, um não, fresh. e alavancou bastante as vendas, né? Né? É, começou a vender bem mais depois do facelift, né? Uhum. Foi bem legal. Mas então, prosseguindo, depois você tomou um outro caminho, que até na hora que você veio me falar, eu falei assim, eu te entendo, né? Quer ser empreendedor. Aí agora você seguiu para trabalhar a marca Hernani Caires, né? Isso aí. Chegou um momento que eu, bom, eu comecei com o Instagram, né? Fazer sketch, desenhar, colocar algumas artes que eu já fazia, postar e tive bastante feedback legal, assim, e bastante trabalho também, né? Na Até própria um, Toyota você fez um trabalho, daqueles fiz bastante boards, né? trabalho lá dentro, sim, né? Teve com a Letícia Buffoni, um skate que eu fiz para ela, que a Toyota patrocina ela, né? Uhum. E aí começou a vir os trabalhos fora, né, também. Então chegou um momento que eu senti que dava, né? Dava para eu fazer a mudança, né? E eu queria também mais liberdade no sentido de ter mais liberdade artística, né? Mais liberdade de fazer o que eu gosto, né? Uhum. Então essa foi a maneira de eu conseguir, né, fazer tudo o que eu gosto, né? Isso aí. E, lógico, Aquilo é ali. bem difícil essa mudança, decisão, cara. Imagina, eu vim da engenharia, comecei como engenheiro, mudei para designer, né? E agora estou fazendo uma mudança. Não deixa de ser designer, claro, e engenheiro, né? Eu acho que eu uso muito pouco da engenharia, lógico, mas como designer e artista, cara, hoje mudou bastante, assim, e é isso que eu quero, cara. É isso que eu quero para minha vida. Eu me sinto super feliz sendo dessa maneira. E também, cara, isso aí você acumulou experiência de vida. Sim, com Experiência certeza. de trabalhar com equipe, experiência de você trabalhar em grandes indústrias, experiência de design, experiência de lidar com pessoas, né? De ter que vender seu trabalho para uma equipe dentro da empresa e às vezes tentar conseguir recursos de fora, enfim. Então, eu acho que toda essa experiência, quando você vira empreendedor, cara, isso é muito positivo, traz muita vantagem para a pessoa. Com Traz, certeza. traz mais frieza, assim, mais tranquilidade, porque você às vezes se depara com umas situações difíceis e fala, não, cara, é só um dia complicado, depois vai É, vir outro, a gente vai superar e tal. Então, é o que eu falo para todo mundo, cara, o cara não tem que ter medo, tem que seguir o sonho dele, né? isso mesmo. Principalmente a molecada que vem aqui, né? Tipo, tem que ter medo, entendeu? Tipo, você tem que ter medo de, sei lá, ter um problema de saúde, uma coisa mais grave, assim, mas tipo, tudo com relação à carreira, à profissão, você resolve. Você pode superar.
né? Então, às vezes, os caras ficam com medo de empreender. Tá? Fala, cara, de repente, daqui a não sei quanto tempo, você vai olhar e falar assim, mas e se eu tivesse naquele É, momento iniciando, onde é que eu estaria? isso Né? mesmo. Aquele lance de você se arrepender do que você fez, do que você deixou de fazer, né? Sim, com certeza. Então, tem que assumir uma dose de risco. E a gente aqui, a gente tem muito contato, eu gosto muito de ter contato com a galera, assim, que tem o teu perfil, assim. Eu tenho um amigo meu que ele jogava paintball, fiquei amigo dele no paintball, o João Paulo. E ele é pintor, né? Ele é artista plástico, faz escultura, é pintor também. E assim, ele veio aqui um dia, a gente ficou aqui 3 horas aqui tendo ideia, e eu vou começar a desenvolver umas coisas com ele. Eu tentar ajudar ele em algumas coisas que a gente faz de móveis, e ele ajuda a gente também com a arte dele, a gente vai, enfim, fazer coisas juntos aqui. Tem projetos que a gente está vendo junto, de também uma coisa que eu sempre defendi, pegar a tecnologia que a gente usa no desenvolvimento automotivo, de usinagem, de Sim. modelação, de renderização, a capacidade criativa da galera para shape, para proporção, e jogar para outras áreas. Então, o que eu estou querendo fazer? A gente vai fazer algumas esculturas dele, usinar, e alguma coisa ele termina ao vivo, sabe? Enfim, tem várias formas de a gente interagir com a galera mais artística, né? Trazer a tecnologia da engenharia, da mecânica, da indústria para o artista, né? De É o futuro, né? escaneamento, né? Como a gente fez com o Clayton. A gente tem É, uma esculturazinha de 30 centímetros que ele fez na mão ali no clay, a gente digitalizou, usinamos com 2,10 m. E ele tá, terminou lá foi na FIA. fantástica essa escultura, cara. É. Esse tipo de coisa eu acho maneiro, cara. Eu me interesso muito por esse tipo de iniciativa. Né? Então, um dia a gente vai fazer uma parada junto aí. Com certeza, pode contar comigo. Mais cedo ou mais tarde. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se a galera tem alguma pergunta aí, às vezes se a Legal. galera tem alguém que falou alguma coisa aqui que eu vou ver aqui, ó. Ah, o Premase. Minha trajetória na Mitsubishi é muito parecida. Estava na engenharia de produto, desenhava na hora do almoço e deu certo. Que eu sei que ele trabalha lá no desenvolvimento lá. Legal. Se alguém tiver dúvidas, quiser falar alguma coisa aí, está às ordens. Deixa eu ver. Henrique. Caire Zero. Qual foi o projeto mais perrengue que você fez? Ah, com certeza foi esse, viu, cara, do Etios, do facelift do Etios. Era algo novo, né? Então, eu não tinha experiência como designer, né? Tanto tempo assim, né? Então, eu fazia, os sketches que eu fazia era na faculdade, é, foi no período também dos challenge aí, da GM, né? Todos os concursos que teve, né, portfólio, fora isso, assim, eu entrei já na linha de fogo lá, já fui pro Japão, eu fiquei, meu, olhando os esquetes do pessoal lá do Japão, eu acho que foi uma boa inspiração também para eu criar algo novo lá dentro. Putz, foi legal pra caramba nesse sentido, assim, foi algo é, novo, né? E super desafiador, assim. Hasegal é um cara legal, né? Um cara legal de trabalhar, né? Ele era bem tranquilo, cara. Bem. É. É, Japoneses são muito educados, assim, é um pessoal bem calmo, né? de uma Pode maneira falar. geral, sim. Sim. É. Eu sempre tive sorte, graças a Deus, com os japoneses. Eu sempre me dei bem com o japonês americano. Não sei porque deu liga, assim, sempre. Eu tenho alguns clientes assim, americanos que mantenho contato. Se for embora do Brasil, continuamos amizades. O Robert, lá da Nissan, ele está em Detroit, agora ele está cuidando do estúdio, Farmington Hills, lá em Detroit. Pô, E legal. sempre falo com ele, sempre a gente conversa de política, sei lá, de um monte de coisa. Não, E e aí, a escola desculpa. japonesa, a escola japonesa é fantástica, né, cara? Eu fiquei 10 anos trabalhando na Toyota, mais um ano na Honda. Cara, eu devo muita coisa, assim, que eu aprendi a eles, né? Então, a Uhum. maneira de trabalhar, né, organização, Eles têm uma metodologia bastante rígida, né? sim, com certeza. É bem Não, legal. legal, legal.
Deixa eu te falar. Cara, a gente estava falando meio que para a gente encerrar aqui da semana de imersão. Então, assim, eu espero que durante essa semana, de repente, se tiver um tempo, você de repente possa dar uma passada aí, Legal, porque tem muita gente aqui, eu espero pessoas de perfis assim bem diversos. E é sempre legal ouvir sua opinião, você interagir com a galera. Vamos ver se você consegue vir aí um dia pelo menos. E aí legal, para tomar cara. um café Vai ser com um a gente aqui prazer. também. Com certeza, já faz um tempo que a gente não se vê também. Vai ser bem legal. Não, e aí você E vem aqui, você vai ver como é que a gente está, vai ver a infraestrutura, aí a gente acaba tendo ideia junto aí, vamos para cima. legal. Eu acho que é importante ter esse contato sempre, né? A gente pode criar coisas novas também, como você falou, Isso né? aí. Com ideias diferentes. E só queria deixar, não sei, já tá meio que finalizando aí também, né? Queria deixar um recado aí pro pessoal que está começando, principalmente quem está começando agora, né? Que aproveite, cara, aproveite essa oportunidade de ter informação nas mãos, sabe? Quando eu comecei, não tinha isso. A gente não tinha muito pouco acesso à informação. Imagina, a área do design ela já é bem fechada, né? Então, É, para encontrar um designer é difícil, né? Na época eu não conhecia ninguém, né? Quando eu comecei a engenharia, é o que eu falei, talvez seria diferente se eu já tivesse contato com alguém antes, né? E, cara, hoje a internet, o Instagram, as pessoas têm acesso a isso, né? Fica muito mais fácil entender se é isso mesmo, né? E as pessoas que têm um talento, que vê que é isso mesmo que ela quer fazer o dia inteiro na vida, o dia inteiro, todos os dias, né? Cara, invista e aí vai para cima, porque para não acontecer isso, né? Do tipo, começa a fazer engenharia e no final vê que, pô, eu sempre gostei de desenhar, por que que eu não fiz isso antes? Enfim, né? Acho que se você tem um talento, invista nele e, né, e aproveita essas informações que a gente tem disponível aí, né? isso aí, show de bola. Cara, eu queria te agradecer, foi muito bom. Eu acho que você tem uma, vamos dizer, uma vivência bem peculiar, assim, bem diferenciada, um negócio bem interessante para compartilhar com a galera. A gente recebe muita pergunta desse tipo, assim, sobre engenheiro que quer trabalhar com design. Então, acho que deu para esclarecer bem. E sei lá, quem tiver mais dúvidas pode colocar aí depois aí, a gente vai postar. Se quiser colocar no feed aí, a gente, na medida do possível, vai esclarecendo, ou então nos stories, enfim, do jeito que der, a gente vai Então, ajudando a galera. O Denis Premazzi perguntou aqui, ó, o Clay do Edson foi feito no Japão? Não, ele foi feito aqui com a ajuda do pessoal da ICO, né? Nessa Ah, época tá, eu tem havia mais tido perguntas aqui contato que eu com o não Clay. vi. Eu não tinha, até então não tinha contato. Eu tive contato com o Clay na universidade, né, na Mauá. Então eu fiz o meu projeto, inclusive o projeto lá da GM, do Challenge da GM, foi feito em Clay, né? Teve Sketch e Clay. Mas o Clay do Edson foi feito aqui no Brasil. O Clay a gente fez lá na EDAG, e foi uma equipe da Icon, foi eu, o Vagnão, o Clayton, o Leonardo e o Gustavo. A gente fez 1:4, primeiro, escala, maquete, escaneamos, usinamos 1:1, e aí finalizamos 1:1, fizemos escaneamento e depois fizemos o alisamento todo. Bom, a Daiane perguntou aqui, ó. O bom é que você tem conhecimento da parte interna do carro, engenharia, e da parte externa de design. Você escolheu o design por ter o conhecimento da parte externa mais profundo, por curiosidade. Bom, acho que as coisas se mesclam, né, na verdade. A engenharia seria tudo, né? Assim como o design. Tudo que é parte visível é design, né? Mas a minha mudança, né, foi porque eu gostava de desenhar, gostava, acho que hoje no design a primeira coisa que você precisa ter, a primeira ferramenta que você precisa ter é o sketch, é desenhar, né? Então, como eu gostava muito de desenhar, eu
na faculdade, por exemplo, eu chegava na faculdade de engenharia, eu voltava para casa, ao invés de eu estudar engenharia, eu ficava skateando, fazia design, fazia desenho. Eu pegava a capa de disco do Iron Maiden e copiava, gostava de copiar. Do Halloween, meu, eu era louco nessa época. Eu ficava ouvindo música o dia inteiro, copiando capa de disco. E aí eu só estudava na semana de prova, eu me ferrava, cara. Foda. Estudar cálculo só na semana de prova não dá, não. Não dá, não, eu me ferrava. Integral segundo, lá, aqueles negócios sinistros, mecânica dos fluidos, aí não dá, não. Pois é, elementos de máquinas, nossa. Tá louco. Mas uma coisa, no fim, se funde a outra, né? Eu falei, todo o conhecimento que eu tive da engenharia, né, só ajudou para eu ser um melhor designer, né? Um designer hoje, ele tem a obrigação de entender quais são os processos de fabricação, né? Ele precisa saber das limitações do processo para poder criar algo novo, né? Então, ele precisa entender sobre injeção, né? Ele precisa entender sobre estampa, como que estampa um metal, né? Enfim, acho que uma coisa complementa a outra, né? Na Volks, principalmente na Ford, a gente tinha engenheiro de feasibility dentro do estúdio. Tinha os engenheiros que trabalhavam, vamos dizer assim, eram nossos advogados, sabe? Os caras que ajudavam a gente a tentar emplacar nossas ideias, ou falar, isso aqui não tem como por causa disso, disso, disso. Então a gente tinha uns engenheiros que trabalhavam lá com a gente dentro do design. E de vez em quando, né, para quem no meu caso, que eu sou engenheiro e designer, eu tenho que esquecer engenharia. Eu tenho que pensar no melhor do produto, né? E aí sim, eu vou com um produto melhor e discuto se é possível ou não com a engenharia. Porque se eu me limitar a falar, putz, mas eu sei que não dá, não é assim, né? Então sempre vai sair carro caixinha, não vai mudar, né? Então o ideal é pensar, por isso que até o Márcio comentou, pô, acho que é o engenheiro com cabeça de designer, né? Que é o nome que você colocou para nossa live, né? É isso, cara. Eu sou, apesar de eu ser engenheiro, na hora de criar algo novo, eu tenho que pensar como designer. Eu tenho que pensar no melhor do produto, né? Não o contrário. A gente costuma dizer assim que o designer, uma das funções do desafio dele é empurrar a indústria a fazer superfícies mais complexas, né? Enfim, inovar, trazer coisas mais interessantes esteticamente. Então, não se conformar com variações como as coisas de ação, né? Não que os carros sejam cada um muito mais evoluído que o outro, mas se você comparar, claro que os processos de fabricação eles foram permitindo que se fizesse coisas mais complexas, conforme a coisa foi evoluindo. Se olhar um carro dos anos 80, 90 com o que é hoje, pô, não tem nem como comparar. Mas assim, a obrigação do designer é estar sempre forçando ali. Então, é essa química que acaba dando bom resultado. Que não adianta também o designer querer forçar a barra para fazer um negócio que é impossível, economicamente e tecnicamente. Também não vai dar. Né? Você tem um limite ali de grana, de investimento de tempo. Né? Como a gente também costuma falar, o que acaba é o tempo, cara. Não é o projeto. Se der, você vai desenvolvendo, vai evoluindo, vai olhando mais. Sempre melhora, né? Tem um momento que você vai acabar e vai implementar aquilo no mercado para fazer gerar dinheiro. Isso mesmo. Né? Então, enfim, pô, sensacional. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mais alguma pergunta aí, galera? Aí, ó, entrei. Tá, você tem uma graduação voltada para design além da engenharia? Desculpa, eu não entendi. Está perguntando se você fez uma graduação de design além da engenharia, né? Que ele entrou atrasado. Sim, depois que eu finalizei a engenharia, trabalhei como engenheiro, eu iniciei uma nova graduação. E aí, uma graduação de design. Então, quem perdeu o início da live, eu vou colocar aí no IGTV, vai ficar salvo
ouve novamente para ver o que ele falou sobre isso. Tá? Que a gente debateu bastante isso. Exemplos de pessoas que conseguiram migrar para o design sem ter feito graduação em engenheiros que foram para o design sem ter feito a graduação em design e o caso dele que fez as duas graduações. Isso mesmo. Legal, grande Márcio. Abraço, Márcio. Márcio está na Inglaterra, né? Fez curso com a gente aqui. Maneiro. Mais alguém aí? Mais alguma pergunta? Vou bater o martelo aí, hein? Tem uma fã sua aqui. Dizer que o Hernani é um designer maravilhoso, uma das pessoas mais talentosas que eu trabalhei. Legal, valeu. Como foi procurar Yes. serviços quando estava na faculdade e depois como fez no primeiro ano? Aonde? Peraí, não ouvi. Como foi procurar serviços quando estava na faculdade e depois? Tipo, procurar emprego, né? Como é que foi seu início procurando emprego? Eu só tenho experiência como engenheiro, né? Porque eu comecei com design depois dentro da Toyota, né? Então eu só fiz a mudança de área, né? Mas da engenharia, acho que, né? Acho que o intuito não é engenharia, né? É design. Uhum. Mas é aquilo que a gente tinha falado, né? Putz, eu também estava no momento certo, na hora certa, né? E as coisas foram acontecendo lá internamente. Mas também se eu ficasse parado, né? Não ia acontecer nada, né? Talvez não teria o design hoje, né? Deixa eu responder uma pergunta aqui, ó. Ele fez aqui: o universo de acessórios automotivos é uma boa porta de entrada em montadoras? Veja bem, deixa eu tentar configurar essa situação. Você está dizendo para mim que você tem um portfólio só de acessórios? Você está dizendo para mim que você fabrica acessórios? Se você for tentar um estágio ou você for tentar uma vaga de designer numa montadora só com acessórios, eu acho bastante improvável. Tá? Exceto se fosse uma situação que eu acho que não tem aqui no Brasil. Tipo, se tivesse um departamento, talvez um departamento ou uma divisão do departamento de design que seja só focado em acessório. Poderia ser. Lá na Volkswagen, a gente tinha o Volkswagen Tech na minha época lá, que eram designers e engenheiros lá que intermediavam nessa parte de acessórios, né? Inclusive, Sim. agora eu estou fazendo algumas coisas para eles nesse momento. E agora, se você tem uma empresa que quer prestar serviço para a montadora, aí, meu amigo, eu posso estar falando besteira para você, tem que remar muito, hein? Porque a infraestrutura, tomara que você tenha essa infraestrutura, não estou querendo minimizar a tua empresa, não é isso. Mas geralmente eles exigem uma infraestrutura muito grande do desenvolvimento da parte de sigilo, enfim, de um monte de validações que você tem que ter para se cadastrar como fornecedor, né? Eu digo isso que eu também trabalho com isso. Eu tenho um grande cliente que fornece para montadoras e os caras não é brincadeira a empresa dos caras, é uma empresa muito grande. Então, agora, para entrar como designer, aí não, cara, eu diria que o cara tem que ter um portfólio bastante variado, né, com exterior, interior, focado em sketches, os caras vão olhar os conceitos, eles vão olhar o 3D, entendeu? Eles vão olhar, enfim, a tua capacidade de traduzir ali os valores da marca nos seus conceitos, né? E, tipo, eu já peguei um portfólio aqui que o cara tinha, pô, Hyundai da Volkswagen, Hyundai da Fiat, Hyundai da Mercedes, entendeu? Tipo, Da mesma cara. tipo, você tem que entender cada caixinha ali o que é e por que é, né? Não é fácil. Tipo, quando eu saí da Ford e fui para Volks, cara, pô, eu fazia a gente foi fazer um SP, uns SP meio com cara de Mustang. Demora um tempinho, assim. Algum tempo você engrenar e começar a desenhar o DNA. É difícil, Não, e acessório ele é um item que ele tem que estar super integrado ao carro, né? Então, se você precisa entender a linguagem do carro para criar um acessório, né? Não o contrário, né? Você criar o acessório e não ter a conversa, né? Entre os dois, né? Então, assim, uma é consequência do outro. Se você sabe skatear bem um carro,
consequentemente, um acessório você vai carregar, vai levar com o pé nas costas, né? Uhum. Enfim. Beleza. Então, vou encerrar. Vou começar a se despedir aqui, mas em breve a gente vai se encontrar aí na semana e a gente vai estar sempre mantendo contato, porque tenho certeza que a gente vai fazer algumas coisas juntos aí, Com projeto certeza. junto. Já conversou de muita coisa aí. Vamos começar a fazer acontecer. Ano que vem vai ser um ano muito bom, vai ser um ano pesado aqui para a gente, por causa de várias frentes que a gente abriu nesse ano. Vou começar a se desenvolver no ano que vem. Quem sabe uma delas vai ser com você, né? A Com gente vai fazer alguma certeza. coisa. Eu estou disponível e o que puder agregar aí, tanto para aí com para vocês, né? Daí com eu tô junto. Demorou. Obrigado, viu, Hernani? Obrigado você pelo convite, você, o Nelson, mandar um abraço pro Nelson. Eu vi Beleza. a Adonis também aí, tava aí, né? Esses dias. A Um Dani está com a abração. gente aí, a gente está fazendo a semana de imersão juntos aí. É outro cara que está despontando aí como artista pra caceta, tá Muito arranjando várias legal. Os versões. quadros dele, Eu sempre fantástico. incentivo ele nisso, eu falo, cara, é isso aí, vai fundo, faz seu nome e, É a pô, sejam minha tudo brilhante. inspiração também. Excelente, legal. Então a gente se fala, a gente se vê em breve. Galera, muito obrigado a todo mundo que compareceu aí e a gente vai se falando. Abraço aí para todo mundo, boa noite. Boa noite, obrigado. Valeu. Valeu.